Boa tarde a todos. Como o professor Auricélio já falou, eu sou Ana Patrícia, professora da Escola de Veterinária da UFT, sou patologista, e hoje eu vou comentar um pouco, compartilhar com vocês um pouquinho de uma das pesquisas que nós desenvolvemos no nosso laboratório. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu só esqueci de informar o tema da palestra da professora, né? Quase um xingamento aí, né, professora? Então, o título da palestra da professora é Paracoxidiomicose, uma perspectiva de tratamento. Professora, então, a palavra é toda sua. E agradeço a sua disponibilidade, né? Então, em nome da FAVALI, do nosso coordenador, o professor Jefferson, e da professora Lia, nossa diretora acadêmica, né, a gente agradece. E também em nome aí de toda a comunidade que esteja presente. Obrigado, professora. Agradeço a FAVALI, né, pela oportunidade de me deixar mostrar um pouquinho da nossa pesquisa. Então, hoje eu vou mostrar para vocês, comentar um pouco sobre uma perspectiva de tratamento de uma enfermidade que é exclusiva da região sul-americana, né, que é a paracoccidioidomicose. A paracoccidioidomicose, ela é uma micose sistêmica, ou seja, é uma doença, uma enfermidade causada por fungos que não causam apenas afecções na pele, ou seja, na porção externa, causa alterações também em órgãos internos, como pulmão, fígado, baço, dentre outros. E essa enfermidade é causada por fungos do gênero Paracoccidioides. Existem duas espécies de fungos que fazem parte desse gênero, que é o Paracoccidioides brasiliensis, que é um fungo que foi descoberto em 1930 por Adolf Lutz, e a gente observa maior incidência da presença desse fungo nas regiões sul, sudeste e norte do Brasil. Em 2013, foi descoberta uma nova espécie desse gênero, que é o Paracoccidioides lutz, né? O nome Lutz foi em homenagem a Adolf Lutz. E a gente observa maior incidência e prevalência desse fungo na região centro-oeste, principalmente em Mato Grosso. Bom, e como é que esse fungo se caracteriza? Ele é um fungo denominado termodimórfico. O que isso significa? Significa que, dependendo da temperatura, ele pode se apresentar em duas formas. Uma forma, que é a forma filamentosa, ou forma de micélio, como a gente pode observar nessa figura, né? E aqui a gente observa que nessas regiões filamentosas existem protuberâncias, e essas protuberâncias são denominadas de conídeos, onde ficam os esporos, que são consideradas as formas infectantes desse fungo. E isso a gente observa a 25 graus, ou seja, temperatura ambiente, né? Quando esse fungo passa por uma temperatura de 37 graus, que seria próxima à temperatura do corpo, né, quando ele se instala lá no pulmão, ele se transforma para a forma leveduriforme, ou seja, de uma forma filamentosa, ele passa a ser agora uma levedura. E essa levedura, ela é muito interessante porque ela se divide em brotamentos. E esses brotamentos são múltiplos, né? Chamamos isso de brotamentos multipolares. E esses brotamentos caracterizam muito bem esse fungo. Essa forma de brotamento múltiplo deixa esse fungo semelhante a um leme ou timão de navio, né? Então,
ele é muito bem reconhecido na histopatologia, como a gente pode ver nessa foto aqui em cima, ó, nessa figura aqui em cima, né, o fungo real. Então, aqui a gente tem o fungo, a levedura, com vários brotamentos, né? Então, tanto que o padrão ouro para o diagnóstico da paracoccidioidomicose é a biópsia seguida de histopatologia, porque visualizando esse fungo, né, esse formato, essa morfologia do fungo, a gente já considera isso como uma característica patognomônica, né? A gente consegue já dizer, dar o diagnóstico só com a morfologia desse fungo. Bom, a paracoccidioidomicose, como eu já falei, ela é restrita à América do Sul. E essa enfermidade, ela não é de notificação obrigatória na grande maioria dos estados do nosso país. Ela é endêmica no Brasil e ela também não é de notificação compulsória ou obrigatória nos outros países da América do Sul. Então, por isso, ela acaba se tornando uma doença infecciosa negligenciável, tá? Ela acomete trabalhadores rurais, né? A gente encontra esses esporos, a gente pode encontrar esses esporos do paracoco no solo. Paracoco, vamos dizer assim, um nome carinhoso que a gente dá para esse fungo, né? Ele tem, o nome da doença é grande, né? O nome do fungo também é grande, então a gente, para tentar reduzir aí, chama esse fungo carinhosamente de paracoco. Então, a gente pode encontrar os conídeos, os esporos do paracoco no solo, e isso influencia muito no indivíduo considerado alvo dessa infecção. Então, trabalhadores rurais, né, pessoas que trabalham no meio agrícola, como garimpeiros ou pessoal que mexe com construção, são considerados os indivíduos alvo dessa enfermidade. E uma característica importante é que o perfil desse indivíduo é homem, trabalhador rural, que é etilista, tabagista, ou seja, não tem, e que também não tem uma alimentação e higiene adequadas, ou seja, tudo isso se juntando para levar ao comprometimento do sistema imune, ou seja, são indivíduos imunossuprimidos ou imunocomprometidos. Mas aí vocês me perguntam, existem muitas mulheres que trabalham sim no meio rural, por quê? Então, que o perfil do indivíduo alvo dessa doença é o homem e não a mulher trabalhadora rural. Várias pesquisas já demonstraram que o hormônio estrógeno, ele inibe a transformação da forma filamentosa do conídeo, né, do esporo, do paracoco, para a forma leveduriforme, que é a forma que causa a lesão, incita a proliferação desse mesmo fungo em órgãos internos. Então, o estrógeno, ele inibe a transformação do esporo para a levedura. Então, as mulheres, de acordo com essas pesquisas, são protegidas para a infecção e desenvolvimento dessa doença. Mas é válido ressaltar que a faixa etária, né, seria do início da adolescência a antes da menopausa, que é onde a gente observa o predomínio desse hormônio, do estrógeno, né? Então, essa é uma característica muito importante dentro dessa doença. Existem animais que podem ser infectados ou que desenvolvem a paracoccidioidomicose? Sim, existem vários relatos na literatura. Vários não, né? Alguns relatos, na verdade, não é. Os animais, eles não são comuns de desenvolver essa enfermidade, mas existem relatos da literatura, principalmente em cão, macaco, bicho preguiça, né? Animais silvestres, e tatu, morcego, equino, bovino. Mas é interessante ressaltar que, por exemplo, o tatu, os morcegos, gambá, eles
podem albergar o paracoco, mas não desenvolve a enfermidade. Inclusive, eles são utilizados como animais sentinela, né? A gente consegue saber a incidência e a prevalência dessa doença, tentando correlacionar com humanos, se há alto parasitismo desse fungo nesses animais, tá? São animais que podem albergar o fungo, mas não desenvolvem a doença. Já que a gente está falando de homem, animal, é importante frisar também que a paracoccidioidomicose é uma enfermidade não contagiosa. Ela não é transmitida de indivíduo para indivíduo, muito menos de animal para o homem ou do homem para o animal. Logo, ela não é uma zoonose nem uma antropozoonose, tá? Isso tem que ficar claro. A enfermidade, ela não é contagiosa, tá? Então, vamos falar um pouquinho da patogênese. Eu estou fazendo uma breve introdução para depois eu mostrar um pouquinho da nossa pesquisa, tá? Então, é importante a gente saber um pouquinho sobre a enfermidade para vocês entenderem o que a gente está pesquisando. Bom, então, patogênese, ou seja, o mecanismo de desenvolvimento da paracoccidioidomicose. Como é que funciona? Os conídeos, eles são inalados, então, os esporos, eles passam por todo o trato respiratório superior, narina, passa pela laringe, e aí traqueia, e chega no trato respiratório inferior, acometendo pulmões, né, e alvéolos. Uma coisa importante de se falar é que essa parte aqui de inalação de esporos e estabilização desse fungo forma o que chamamos de complexo primário pulmonar da paracoccidioidomicose, que é muito semelhante com o que acontece na tuberculose. Inclusive, a tuberculose é um diagnóstico diferencial para essa enfermidade. Outra questão muito importante de comentarmos na patogênese dessa enfermidade é que somente a instalação desses fungos no pulmão não quer dizer que o indivíduo vem a desenvolver a doença. Então, ele se infecta com o paracoco, mas ele pode não desenvolver essa doença. O fungo pode ficar lá, quiescente, e depois de alguns anos, por exemplo, de 7 a 10 anos, quando o indivíduo sofre alguma alteração no sistema imune, ou seja, vem a ter uma imunossupressão, ou adquire alguma doença imunossupressiva, aí pode vir a desenvolver essa doença, ou seja, apresentar sintomatologia clínica. Mas só o simples fato de inalar os esporos não quer dizer que o indivíduo já vai desenvolver a doença. Bom, então, quando o indivíduo desenvolve a doença, ou seja, apresenta sintomatologia clínica, a gente pode estratificar essa doença em relação ao curso. Esse indivíduo pode apresentar a forma aguda ou subaguda dessa enfermidade, que não é a forma mais comum, mas é a forma mais letal, que é quando acomete crianças e adultos jovens. Então, normalmente a fase, quando o indivíduo desenvolve sintomatologia na fase aguda da doença, pode ser fatal, ou a gente pode observar o desenvolvimento da sintomatologia clínica na forma crônica, que são indivíduos entre 30 e 60 anos, que é o que a gente observa com maior frequência. E quais seriam esses sinais clínicos? Quais seriam as manifestações clínicas da paracoccidioidomicose? Bom, elas são inespecíficas, elas são semelhantes a grande parte das afecções respiratórias causadas por outros fungos e até mesmo bactérias. Então, a gente tem uma lista imensa de diagnósticos diferenciais para a paracoccidioidomicose. Mas o que a gente observa? Dificuldade respiratória, febre, hemoptise. O que é hemoptise, para o pessoal aí da patologia? Hemoptise seria o sangramento nasal advindo do trato respiratório inferior. Tosse, rouquidão, perda de peso e uma das alterações observadas na cavidade oral, denominada de estomatite moriforme, tá? Essa estomatite moriforme seriam áreas elevadas, observadas na mucosa oral, nos lábios, onde existem vários pontos
vermelho vivos, né? Ou seja, pontos de hemorragia contrastados com áreas esbranquiçadas de processo inflamatório, né? Que seriam semelhantes a uma amora. Por isso, a denominação de estomatite moriforme. Ela é patognomônica dessa doença, essa lesão? Não, não é patognomônica, mas abre um leque aí de diferenciais, como, por exemplo, a leishmaniose entra como diferencial para essa lesão, e a histoplasmose também, que é uma outra enfermidade fúngica que causa alterações mucocutâneas e também respiratórias. Bom, e a patologia? O que a patologia diz aí pra gente da paracoccidioidomicose? A gente sabe que a principal forma de infecção, se não a única, vamos dizer assim, até reportada até agora, é pela inalação dos esporos. Então, o órgão-alvo do paracoco é o pulmão. Então, a gente vai encontrar alterações principalmente no pulmão. Mas o trabalhador rural, ele pode mexer lá na terra, né, com as mãos. Então, a gente pode encontrar lesões também de pele, mas o principal órgão-alvo aí do paracoco é o pulmão. E quais tipos de lesão a gente espera encontrar na paracoccidioidomicose? A mesma semelhante de outros fungos que levam a alterações respiratórias, lesões granulomatosas, né, lesões crônicas. E aí eu já aproveito para falar um pouquinho sobre o diagnóstico, já que a gente está falando de patologia. Como eu já comentei anteriormente, por causa da morfologia do fungo, o diagnóstico ouro, né, gold, para o diagnóstico dessa enfermidade é a biópsia seguida da histopatologia. Porque você conseguindo observar a morfologia do fungo, você já consegue dar o seu diagnóstico definitivo de paracoccidioidomicose, né? Mas existem, claro, outros tipos de diagnóstico, né? Através da sorologia, então pode-se fazer uma imunodifusão em gel de agar, pode-se fazer o ELISA, né? Também para avaliar IgG, IgM principalmente, porque e, na verdade, essa sorologia ela não é só para dar um diagnóstico, é para avaliar a manutenção dessa enfermidade. As enfermidades fúngicas, elas são bem prolongadas, o tratamento é bem prolongado, né? Então, a sorologia do IgM, ela serve também para acompanhar se esses índices, né, de anticorpos estão diminuindo e chegando, assim, ao fim da infecção. E o diagnóstico por imagem também, radiografia, tomografia, eles são muito importantes para o diagnóstico da enfermidade, principalmente a radiografia, que ela demonstra uma lesão, uma morfologia de lesão também patognomônica dessa enfermidade, tá? Então, vamos lá para a patologia. O que a gente observa, né, na paracoccidioidomicose? A gente observa múltiplos granulomas, ou seja, múltiplas áreas elevadas, né, bem delimitadas, esbranquiçadas. Nesse caso, elas são macias, porque o granuloma causado pelo paracoco, ele não é um granuloma típico, como a gente observa na tuberculose, que é mais firme, que tem mineralização e que a corte deixa fluir um exudato caseoso. Aqui, ele é macio, normalmente a gente não observa mineralização associada, mas ao corte pode fluir ou não um exudato. No mesmo caso da paracoccidioidomicose, a gente observa. Se houver, na verdade, exudato, é um exudato apenas purulento e não caseoso. Mas é uma lesão granulomatosa belíssima, igual às demais observadas causadas por fungos, tá? Então, áreas multifocais esbranquiçadas elevadas, macias, que podem deixar fluir um exudato purulento. E aí, o que se faz? Se retira um fragmento, né, da lesão e de pulmão normal para enviar para a histopatologia
para se poder dar o diagnóstico, caso o indivíduo vira óbito, né? Mas se tratar de um indivíduo em vida, se faz a biópsia, né? Como é que eu vou dizer? Se faz a biópsia por uma cirurgia torácica, né? E a partir daí se retira o fragmento e se envia para a histopatologia para dar o diagnóstico definitivo. É um método bem invasivo, a biópsia, mas ainda é considerado o padrão Gold, o padrão ouro para diagnóstico da paracoccidioidomicose. Em relação ao diagnóstico por imagem, como eu havia falado para vocês, é que a gente observa uma radiografia de um indivíduo que tem paracoccidioidomicose e observem que a lesão, ela se concentra nessa região mais baixa pulmonar, né? Então, ela é semelhante à asa de uma borboleta. Então, essa morfologia observada no raio-x, ela é patognomônica da paracoccidioidomicose. Existem outras alterações que também apresentam asa de borboleta, como o enfisema, às vezes o edema pulmonar, a própria tuberculose, mas o que é importante é que a gente consiga linkar essa forma de diagnóstico com o histórico do indivíduo. Então, sempre é importante saber o histórico para a gente poder interpretar os resultados dos exames e chegar num diagnóstico final. Bom, e o tratamento? Qual que é o tratamento da paracoccidioidomicose? Existem 3 linhas, 3 vertentes para o tratamento da paracoccidioidomicose, sendo que é um tratamento de ataque e de manutenção. Como eu já falei para vocês, as micoses, o tratamento das micoses, elas são tratamento é bem prolongado, né? Então, inicia-se com uma alta dose de um antifúngico e aí permanece aí por um longo tempo. Então, existem 3 vertentes. A primeira seria a utilização das sulfadiazinas, só que normalmente os médicos não adotam porque as sulfadiazinas têm que ser administradas de 6 em 6 horas e o tratamento se prolongaria muito por 24 meses, por exemplo, mesmo sendo um indivíduo que desenvolve essa infecção de forma leve, tá? Então, é funcional? Mas é trabalhoso e prolongado. A segunda vertente seria a utilização da anfotericina B. A anfotericina B, ela é mais utilizada em pacientes graves, né? Com paracoccidioidomicose. Mas a anfotericina, ela é uma droga nefrotóxica, ela é muito nefrotóxica. E como precisa se utilizar por um longo tempo, causa grandes efeitos colaterais, principalmente a nefrotoxicidade, né? E a terceira vertente aí são a utilização dos azóis, né? Cetoconazol, e principalmente o itraconazol. Então, o itraconazol hoje ele é considerado o medicamento inicial aí para o tratamento, inicial e final para o tratamento da paracoccidioidomicose. Só que ele é utilizado por via oral ou por via endovenosa. Em todas essas vias, causa grandes efeitos colaterais, principalmente no rim e no estômago dos indivíduos, né? Então, a gente tem efeitos colaterais por uso prolongado. Para a gente só ter uma noção, o uso do itraconazol para pacientes que desenvolvem a paracoccidioidomicose leve é de 6 meses, moderado 12 meses e grave 24 meses. Então, é bem prolongado. Então, o estômago e os rins ficam bem debilitados. Então, visto tudo isso que a gente viu, qual que é a nossa expectativa? Qual que é a nossa missão? É a busca por novas vias de administração do itraconazol no tratamento da paracoccidioidomicose. Em 2006, foi desenvolvido um trabalho no Texas em que eles avaliaram
a utilização de nanopartículas de itraconazol para tratar a aspergilose pulmonar. Então, esse artigo, né, essa pesquisa, foi um estalo para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Eles observaram que a utilização dessas nanopartículas, elas foram de fundamental importância para o aumento da sobrevida dos camundongos infectados com aspergilos. As lesões causadas pelo aspergilos, elas são bem semelhantes àquelas causadas pelo paracoco, mas a forma de infecção, a patogênese é bem diferente da paracoccidioidomicose. Então, como é uma enfermidade endêmica no Brasil, inclusive na nossa região, aqui no Tocantins, no norte do Tocantins, né, em Araguaína, é considerada uma região endêmica, né, para essa enfermidade. Então, juntando tudo isso, vamos trabalhar aí para uma nova via de administração do itraconazol para a frente à paracoccidioidomicose. Então, a nossa pesquisa, a nossa missão, aí, como eu já falei, foi avaliar o potencial terapêutico de nanopartículas com itraconazol por via inalatória, né, que já pega lá o órgão-alvo da paracoccidioidomicose, que é o pulmão, não utilizando as outras vias, né, sistêmicas, como a via oral e a endovenosa, em camundongos experimentalmente infectados com paracoccidioides brasilienses, tá? Então, essa é a nossa missão, essa é a nossa pesquisa e eu vou mostrar um pouquinho para vocês dos nossos resultados, né? Mas antes disso, como foi que fizemos essa pesquisa? Como foi que desenvolvemos essa pesquisa? Então, inicialmente, nós utilizamos 24 camundongos, né? Camundongos machos entre 7 e 8 semanas de idade e imunossuprimimos todos esses animais com dexametasona e depois fornecemos para esses animais amoxicilina, né? Já que o animal ia ficar imunossuprimido, a gente não queria que houvesse infecção bacteriana, a gente estava preparando o ambiente para que ocorresse um pouquinho mais lá na frente, depois da inoculação, a infecção fúngica, né? Infecção e desenvolvimento da doença. Não queríamos bactérias aí. Então, nós imunossuprimimos esses animais e depois adicionamos a amoxicilina na água desses camundongos. Eram camundongos SUS, tá? Da linhagem SUS. E por que a gente fez essa imunossupressão nesses animais? Justamente para mimetizar que acontece na realidade, né? Já que a gente comentou um pouquinho mais lá na frente, a gente comentou anteriormente que o indivíduo alvo dessa infecção, dessa doença, é imunossuprimido, né? É um trabalhador rural imunossuprimido. Então, tivemos que fazer a imunossupressão desses camundongos. Depois disso, separamos 6 animais em um grupo que não seriam inoculados nem tratados, ou seja, nosso controle negativo. E depois fizemos a inoculação de 18 animais, com vezes 10 a sexta células viáveis de paracoccidioides brasilienses, tá? Na forma leveduriforme, que é o que a gente trabalha em laboratório, né? E aí, como que fizemos essa inoculação? Nós utilizamos uma estrutura denominada de gavagem, que é como se fosse vamos dizer assim, um canudo, né? Que vai deixar com que o inóculo passe até a traqueia, né? Então, acoplamos a seringa com o inóculo nessa gavagem e aí colocamos esse animal de forma oblíqua em uma tábua de vidro adaptável, né? E aí, com o auxílio de um laringoscópio, acessamos a traqueia desse animal, passando lá pela laringe, né, para ter certeza que essa gavagem, que esse líquido, ia ser introduzido na traqueia do animal e não no esôfago, por exemplo.
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Professor Auricélio aqui. Agora sim, professor. Sim, professor, estamos te ouvindo. Ah, tá. Não, o meu aqui eu parei de ouvir. Não, a gente está ouvindo ela muito bem, professor. Ela pode continuar. Ah, tá ok. Então, obrigado. Então tá Desculpa interromper. Então vamos lá. Então, com o auxílio do laringoscópio, nós conseguimos acessar a traqueia e aí inoculamos o volume necessário, contendo aquela concentração de leveduras na traqueia dos camundongos. Depois que todos foram inoculados, né, a gente dividiu esses animais em grupos. O controle negativo, que já estava separado, né, 6 animais que estavam no nosso grupo controle positivo, ou seja, eles foram inoculados, mas não foram tratados, não seriam tratados mais lá na frente. Um outro grupo que foi inoculado, e que mais lá na frente seria tratado por via oral, também utilizando a gavagem, mas agora introduzindo a medicação pelo esôfago, né? E o nosso último grupo, não menos importante, na verdade, o mais importante da pesquisa, que um pouquinho mais foi inoculado e um pouquinho mais lá na frente tratado com as nanopartículas de itraconazol, tá? Os 2 grupos tratados com 1 miligrama por dia por animal, tanto por via oral quanto por via inalatória, tá? Durante 7 dias. Então, a gente observou esses animais durante esses 7 dias de tratamento e depois submetemos esses animais à eutanásia para avaliar as lesões e coleta de fragmentos para experimentos futuros, tá? Mas como que foram feitas essas nanopartículas e administradas por via inalatória no tratamento dessa pesquisa, né? Nós utilizamos o itraconazol como o fungicida, né? Eu estou comentando para vocês vamos dizer assim, o apurado da nossa pesquisa, porque antes nós fizemos vários experimentos de solubilidade das partículas, de avaliação do pH dessas partículas, para ficar tudo certinho, para não ter alteração durante a nebulização. E também fizemos vários experimentos in vitro, né, para avaliar o crescimento do fungo junto com o itraconazol e as nanopartículas de itraconazol. Então, aqui é o apurado, o finalzinho mesmo dessa parte da pesquisa. Utilizamos como substância para aumentar a solubilidade a ciclodextrina e água destilada. Então, foram feitas essas nanopartículas, né, e colocamos, brevemente falando, né, porque deu um pouquinho de trabalho, colocamos no nebulizador, e aí nós colocamos os animais, aqui os 6 animais de cada grupo por vez, lógico, para fazer a nebulização. Aqui é uma câmara improvisada, uma câmara de vidro fechada, bem vedada, para o tratamento inalatório desses animais, tá? Inicialmente, nós tentamos um outro tipo de câmara, que é onde a gente acopla tubos fálcicos numa câmara central, onde vai sair a nebulização, sendo que o que fica exposto à nebulização é somente a narina do camundongo, mas os camundongos começaram a ficar bem gordinhos e aí eles não entravam mais no tubo Falcon. Então, no final das contas, a gente teve que fazer a câmara de corpo inteiro, não só a câmara que favorecia a narina desse camundongo. Bom, e aí chegam os nossos resultados, né? Que são, na verdade, surpreendentes, tá? Então, aqui a gente observa o pulmão do grupo vamos dizer assim, de um indivíduo do grupo controle negativo, que não foi inoculado, nem foi tratado, ou seja, um pulmão normal, sem granulomos, né? Graças a Deus. E
aqui é o grupo que foi inoculado, não foi tratado, ou seja, o grupo controle positivo. Se a gente observar aqui nas setas, a gente observa várias áreas esbranquiçadas multifocais, tá? Firmes, que são os granulomas. Então, a infecção funcionou, né? E aqui a gente pode ver as alterações no pulmão desse animal. Como eu falei para vocês, esse aqui já é o final dessa parte da pesquisa, porque nós fizemos 9 experimentos anteriores para poder chegar a essa perfeição, né? A essa infecção. Então, foram acontecendo vários problemas, eram vários camundongos que morriam, mas até acertar esse modelo experimental, foram 9 experimentos, tá? Aqui a gente observa que o pulmão desse camundongo aqui, ele tem menos, né, granulomas que o anterior. E aqui é o pulmão de um indivíduo que faz parte do grupo tratado por via oral. A gente observa a redução, mas ainda tem bastante. E aqui é o pulmão de um indivíduo tratado com as nanopartículas de ipraconazol por via inalatória. Então, ainda há resquícios, né? Aqui, como a gente pode ver na seta, resquícios poucos, né, de granulomas, tá? Mas se a gente for comparar com o nosso controle positivo ou com o nosso controle por via oral, tem muito menos granulomas, né? Então, foi um resultado bem empolgante, né? Bem importante também. Então, depois que a gente avalia essas alterações macroscopicamente, a gente vai para a avaliação microscópica. E aqui a gente observa um corte histológico do pulmão de camundongo não infectado nem tratado, né? Que é o nosso controle negativo. Então, bonitinho, sem alteração, sem nenhum tipo de processo inflamatório. Então, aqui a gente observa os brônquios, né? Que a gente tem cartilagem, indica que a gente tem um brônquio, bronquíolos, vasos sanguíneos, né? Alvéolos e septos limpos, sem nenhum processo inflamatório. E isso é muito bom. Por quê? Porque é comum da gente fazer necrópsia de camundongo de biotério sem nenhuma alteração aparente, sem nenhuma infecção, e a gente encontrar pelo menos um infiltrado inflamatório aqui no intestino, né? Então, graças a Deus, isso não aconteceu, ainda mais porque os nossos camundongos foram imunossuprimidos, né? E devido também à variação, né? Vamos dizer assim, nas condições climáticas aqui de Araguaína, então, a gente esperava pelo menos infiltrado inflamatório discreto nos septos, a gente esperava, mas graças a Deus não houve esse tipo de alteração, então o estudo está bem bonitinho. Aqui já tem uma foto de um animal que foi infectado, né, e não tratado, o nosso controle positivo. Então, olha que maravilha, a gente observa áreas multifocais, né, nodulares com aumento de celularidade, né? E aqui estão os granulomas, né? E se a gente chegar um pouquinho mais perto, a gente observa que esses granulomas aqui, eles são compostos por macrófagos epitelioides, que são macrófagos que ficam juntinhos uns dos outros, semelhante às células epiteliais, né, que não possuem substância amorfa entre uma e outra célula, então eles ficam bem juntinhos, tá? Então eles são chamados de macrófagos epitelioides. A gente observa células inflamatórias também como neutrófilos, tá? E linfócitos. Aqui nessa região eu não tenho nenhuma célula gigante multinucleada para mostrar para vocês, mas é o que caracteriza muito bem um processo granulomatoso. E o que a gente tem aqui no centro desse granuloma? Várias estruturas circulares, né, com cápsula dupla e birefringente. Essas estruturas aqui são o nosso paracoco, né? Inclusive que a gente tem uma já
em brotamento, né? Já fazendo a sua divisão, tá? Então aqui a gente tem 2 células sendo divididas. E se a gente ainda quiser observar melhor a morfologia desse fungo, a gente pode fazer uma coloração especial chamada de Grocogomori, que é a base de prata, porque a cápsula, né, desses fungos tem afinidade pela prata. Então a gente fez essa coloração e olha que bonito. Né? No local onde a gente observa o granuloma, vários fungos, inclusive nessa região a gente observa, né, o brotamento multipolar, caracterizando, sendo semelhante, né, ao leme ou timão dos barcos e navios, e aqui a gente tem a morfologia fidedigna desse fungo. Aqui também é com brotamentos múltiplos, e aqui a gente vê várias sobreposições de fungo, né, tem muito fungo aqui nessa lesão. Tá? Mas o importante é que a gente consegue caracterizar que essa alteração inflamatória, esse granuloma, está intimamente associado a esse fungo. Então, é esse fungo que está causando toda essa alteração inflamatória. Então, realmente, funcionou aí a nossa infecção. Tá? Na histopatologia de animais camundongos tratados por via oral, a gente observa ainda, né, os granulomas, mas em menor quantidade, comparando com os demais grupos vistos anteriormente. E aqui, no pulmão do camundongo tratado por via inalatória com nanopartículas de itraconazol, o que a gente consegue observar seria um infiltrado inflamatório intersticial bem discreto. Né? Observem que grande parte do pulmão está livre dos granulomas, na verdade nem tem granuloma, tem infiltrado inflamatório intersticial discreto em algumas regiões, né? Dando suporte aí a nossa hipótese, né, que esse tratamento, né, essa nova via de administração desse fármaco é funcional. Se a gente for colocar tudo isso num gráfico, né, para a gente tentar avaliar melhor, a gente pode submeter esses resultados ao score, que seria quantificar, né, de 1, 2 ou 3, relacionando a intensidade dessa lesão, atribuindo o número 1 se ela for discreta, o número 2 se ela for moderada, e o número 3 se essa lesão for intensa, né? Então, aqui, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar que, se a gente for comparar o nosso controle negativo, ou seja, não inoculado e não tratado, que não tem lesão nenhuma, se a gente for comparar com o nosso grupo de camundongos inoculados e tratados pelas nanopartículas de itraconazol, não há diferença estatística significativa. Ou seja, esse grupo, né, ele chega a ser comparável, né, com o nosso controle negativo. Então, esses resultados são ótimos, excelentes aí para a gente progredir na nossa pesquisa, tá? Então, o que fizemos, né? Nós desenvolvemos um estudo inédito, não tem nada em relação a essa nova via de administração desse fármaco, com essa formulação de nanopartículas para a paracoccidioide micose, então ele é inédito, e além de ser inédito, ele tem contribuições tanto para a sociedade quanto para a comunidade acadêmica, né? Então, ele traz aí novas expectativas para um novo tratamento eficaz e mais seguro, se a gente for comparar com o tratamento que é instituído hoje, tá? Então, esse tratamento, ele parece ser funcional, mas a gente não pode tirar tantas conclusões precipitadas. Ele parece ser funcional, mas a gente ainda precisa provar, através de várias outras metodologias, essa funcionalidade. Então, essas seriam as nossas perspectivas, né? Dar continuidade ao nosso trabalho depois de toda essa pandemia, né? Esperamos que acabe o mais rápido possível para a gente conseguir fazer essas novas metodologias
e comprovar essa funcionalidade. Que novas metodologias nós esperamos fazer? Com os nossos parceiros da Universidade Federal de Minas Gerais, nós esperamos fazer o PCR em tempo real para quantificar a carga fúngica, né, dessas lesões, para saber se realmente houve diminuição, fazer a histomorfometria, ou seja, avaliar o tamanho desses granulomas e a quantidade desses granulomas através de ferramentas computacionais, né, através do ImageJ, né, a gente vai tentar fazer a histomorfometria dessas lesões para realmente saber se houve diminuição do tamanho e da quantidade desses granulomas, dentre outras pesquisas para avaliar, fazer uma caracterização da imunidade, né, desses animais, fazer uma pesquisa para avaliar citocinas, quais as citocinas são expressas, e vamos tentar aí deslanchar essa pesquisa para realmente, depois de passar por toda essa etapa experimental em animais, em camundongos, passar para testes humanos, né, e quem sabe aí lançar no mercado uma nova forma de apresentação, de veiculação desse medicamento, desse fungicida, tá? Então, eu queria agradecer à Favale pelo convite, né, pela oportunidade da gente apresentar um pouquinho o que a gente vem desenvolvendo aqui na Escola de Veterinária de Araguaína, da UFT. Agradecer ao UFT e o HDT, que é o Hospital de Doenças Tropicais, que deu todo o apoio aí para a nossa pesquisa, e agradecer também a minha equipe do laboratório, os meus alunos, em especial o aluno que desenvolveu esse trabalho, que foi o Dr. Antônio, né, cirurgião torácico, que não está aqui agora porque ele é a linha de frente aí do Covid, então ele não pôde estar aqui para nos prestigiar, mas o meu agradecimento aí a toda a minha equipe. Muito obrigada.